As lagoas das Alagoas nunca vi natureza tão bela. Manguezais, os coqueirais, terra de nossos ancestrais. As lagoas das Alagoas. Então, galera, encerrando esse ciclo aqui de entrevistas entre os membros do Identidade Alagoana, né, que a gente está trazendo inicialmente os artistas que fazem parte aqui do Identidade Alagoana, né? Tem pessoas que não são artistas, né? Não são necessariamente artistas, mas que compõem o grupo. A gente está inicialmente trazendo essa galera que, além do Identidade, também tem seus trabalhos, né? Tem uma história anterior ao Identidade e que continuam aí com essa história em outros grupos, em trabalhos individuais, em trabalhos coletivos com outras pessoas, que, como a gente já falou também, né, com a Tiziane na outra entrevista, a arte ela possibilita que a gente trabalhe em várias vertentes, em vários segmentos. Isso é muito bom, que não limita, né, a gente, não prende a gente a nada. E, para encerrar, estamos trazendo aqui Ana Antunes, que é atriz também, né, faz parte do Identidade Alagoana há um tempinho aí com a gente, morou com a gente na nossa sede. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Aninha, aí para se apresentar primeiramente, né, para aparecer aqui na tela e cumprimentar aí a galera que está assistindo. Então, galera, boa noite. Eu sou a Ana Antunes, sou componente do Identidade Alagoana. Eu estava há pouco comentando que não sei como o destino me trouxe para cá, mas eu me identifico com esse fazer e gosto muito de estar aqui. Sou atriz desde os 14 anos, me formei na Universidade Federal de Alagoas, comecei a fazer teatro no Infinito Enquanto Truque, muito antes, lá nos 14 anos. E, enfim, venho estudando as artes e as possibilidades aí dentro do meu fazer artístico de algumas formas. Flerto com a poesia desde muito antes de me entender como atriz. Depois que me entendi como atriz, comecei a trabalhar com performance também, que é uma linha a qual me dediquei muitos anos. Né? Dentro da performance, da dança, eu descobri o universo artístico. E através do teatro, né, voltando a experimentar a arte do teatro depois de 15 anos, eu reencontrei Tiziane e foi nessa aproximação que eu acabei chegando mais perto da identidade. Pelo destino, né, nos fizemos grandes amigos e acabamos dividindo a mesma casa por quase um ano. Então, as coisas foram acontecendo ao sabor da vida, assim. Acho que é isso. Não sei como me apresentar de outra forma, gente. Então, Aninha, mas é isso mesmo, assim, você falando um pouquinho da história, que na verdade é o que eu estou iniciando aí com a galera, né? Como o Arnaud criou esse nome, Papo com Identidade, eu estou trazendo inicialmente a identidade dos artistas, né? Assim, porque a gente sabe que a nossa história, né, as nossas influências é o que formam a gente e que com certeza estão presentes nas nossas criações também, né, através das experiências com que a gente vai convivendo, com o espaço que a gente ocupa. Você E aí eu falou uma queria... coisa muito... Pode falar. É... Desculpa te interromper, mas é porque quando você fala dessas experiências que vem nos criando, e eu estava desde antes, assim, me perguntando muito, né? O que uma mineira que não consegue largar esse sotaque, que não consegue largar suas referências, o que ela faz na identidade alagoana, sabe? Eu me pergunto muito isso, assim, fiquei muito tempo me perguntando. E agora, você falando isso, assim, de repente me veio assim, eu vim morar em Alagoas com 10 anos de idade, né? Minha mãe é professora universitária, fez um concurso, passou e filho com 10 anos de idade vai na mala, foda-se, não tem opinião. E foi o que aconteceu comigo, fui bater aqui assim. E fui morar num lugar, um conjunto de prédios, onde me fez ter a proximidade com o pastoril, com o coco de roda e com a festa junina, que aqui no Nordeste é muito diferente do Sudeste.
Aqui é uma festa mesmo, São João, São Pedro, Santo Antônio, eles têm de fato seu lugar. Né? Lá no Sudeste é uma festinha de clube, um negócio mais ou menos. Não tem, sabe, uma coisa que eu experimentei aqui. Então, nesse momento, eu começo a conhecer, né, o pastorio, e dancei o pastorio, e montei várias quadrilhas, né? Era muito gostoso, porque a gente construía não só a palhoça, porque a gente não tinha esse espaço, a gente tinha um descampado. E aí eram 20 adolescentes, assim, sabe, montando a própria palhoça, fazendo a própria fogueira, ensaiando, chamando o pessoal que morava por perto do condomínio para fazer parte, para completar a quadrilha. A quadrilha é aquele momento adolescente de paquera e de encontro, sabe? Então, eu cresci, a minha adolescência teve muito esse lugar. Tanto que quando eu voltei depois para BH, esse lugar nordestino estava tão vivo em mim que todo mundo falava, você não é mais daqui, não. Você acha que você é mineira, você acha. Você já não é mais, você já é de lá, sabe? E eu sempre fui nesse lugar, assim, tipo, chegar aqui, seu sotaque não é daqui, você não é daqui, você não entende a nossa cultura, você não sente ela, você não vive ela. E chegar lá e sentir um pouco do mesmo, assim. Hoje eu tenho uma tranquilidade de entender que eu sou a mistura disso, mas a identidade ainda era para mim uma questão que, olha que coisa bonita, quando a gente para aqui para falar para os outros, eu me descubro, assim, entendendo esse caminho, como eu cheguei até aqui. Né? Eu passei pelo Chama-Luz, que foi um grupo que inclusive eu ajudei a dar esse nome, que foi um grupo que o Bozo, né, ajudou a empurrar muito, a criar, a empurrar o nascimento dele, né? E Fernanda Fassanaro, Vera Marinho, Juliana Barbosa, Tido Moraes, né? Eram os componentes ali. E com essas pessoas eu aprendi ritmos, sonoridades, né? Isso em 2001, 2008, 2007, 2008, por aí. E que foi um momento de outra reaproximação, mais ou menos 10 anos depois de quando eu tinha dançado pastoril e vivido essas experiências ali, né, com o São João e tal. Então, de alguma forma, quando eu me sinto alagoana e hoje componente da identidade alagoana, que para mim é um espaço, com certeza, de fomento à arte alagoana, que eu sempre respeitei, desde que eu voltei para cá. Aliás, a primeira performance que eu fiz quando eu voltei para cá, fui eu e o Alexandre, a gente fez dentro do Encontro de Identidade Alagoana, que foi quando eu conheci Ticiane, quando eu conheci Nereu, quando eu reencontrei amigos que faziam parte ali naquele momento, né, e que a vida levou por outros caminhos. Então, assim, é curioso a gente ir voltando e vendo como essas coisas vão criando seus caminhos próprios, né? A arte, ela tem isso, assim, ela abre, né, os espaços de encontros que às vezes a gente nem entende muito bem o que está acontecendo, mas ele vai acontecendo e quando você se entende, você já olha para o lado e já é parte. Olha, eu estou fazendo um pouco esse processo de entender aqui. Espero que isso seja também prazeroso para quem está assistindo e ouvindo, porque para mim está sendo muito. Então, você já adiantou justamente a pergunta que eu ia fazer, né? Assim, de trazer essa questão da identidade, de onde você veio, com quantos anos você veio para cá, como foi o que faltou, na verdade, foi só o início, né? Qual foi o ano que você começou? Se você começou aqui, em Nereu, não Alagoas, a faz isso história com a não, Nereu. arte, ou Que ano, né? você descobriu a arte já lá em Minas e depois trouxe para cá. Só queria entender mais Então, um pouquinho quanto a isso aí. olha, eu tive o privilégio de nascer numa casa onde tinha muita arte, se respirava muita arte. Minha avó cantava muito bem
eu tenho 2 tios, né, isso por parte de mãe, né, que é o núcleo artístico, assim, de onde com quem eu convivi mais, e desde pequena, assim, música clássica, chorinho, assim, todo domingo minha avó fazia questão de colocar a música clássica dela, assim, era o chorinho. Ela colocava os vinis de chorinho dela e ficava cozinhando aquelas comidas maravilhosas e cantando, né? E meu tio, eu tenho um tio que é compositor, ele é compositor, inclusive, né, do Clube da Esquina, que é um movimento cultural bem importante em Minas Gerais, que parte de lá, né? E depois acaba se tornando do mundo, com influências aí que até chegaram a mexer nosso querido amigo Arnaud pelas bandas daqui, né? Que é lindo isso, assim, quando a gente se encontra e se reconhece como amigo, a gente fala, porra, amigo, eu amo esse batido, esse tambor, esse pé no chão. Ele, eu amo as melodias, os acordes. Então a gente teve uma amizade muito gostosa de entender nesse lugar. E acho que um pouco a partir daí que eu comecei a achar que era possível estar aqui nesse lugar, compondo esse coletivo, assim. Então eu tenho essa facilidade, assim, desde muito nova. E aí eu venho morar em Maceió, como eu falei, com a minha mãe, né, quando ela se muda para cá. E eu tinha uma vizinha de porta lá no condomínio onde eu morava, no prédio onde eu morava, no andar onde eu morava, porta com porta, era a Mônica Dogatti. Mônica Dogatti é uma atriz italiana do Infinito Enquanto Truque, que trabalhou muitos anos com o Infinito Enquanto Truque. E um belo dia, eu tinha 14 anos, eu acho, Ana, eu tô indo pro ensaio, estão precisando de uma atriz, estão fazendo uns testes lá. Você não tem vontade de fazer? Ah, tá bom, eu vou. Era final de semana, tava a fim de curtir, e uma coisa diferente ia ser legal, vamos embora. A partir daí eu comecei essa minha experiência no teatro, e aí depois disso, entre vários momentos de meu Deus, o que eu estou fazendo? E preciso disso para viver. Eu acho que é um conflito de todo artista, né? Eu que puta que pariu, não tem incentivo, não tem grana, não tem porra nenhuma, ninguém me respeita. Quando eu falo minha profissão, me perguntam, sim, mas você faz o quê? E eu tentei largar isso para tentar psicologia, mas acabou que no mesmo tempo surgiu um texto na minha mão que eu me apaixonei, e aí terminei só o primeiro semestre de psicologia e voltei para o teatro. Então, a minha história com as artes esteve sempre nesse lugar. Há alguns anos não está mais, ainda bem, nesse lugar de conflito de deter. Eu quero saber, meu Deus, socorro, que isso não me dá nenhuma possibilidade de existir. Eu não pago minhas contas, que merda. Né? Para uma figura que sai de casa aos 18 anos e quer viver sua vida independente. Eu casei com 18 anos a primeira vez, né? Então, queria bancar minha vida e seguir minha história, e a arte nunca foi essa possibilidade. Então, comecei a trabalhar, né, fazer outros trabalhos paralelos para poder seguir, né? E há pouco tempo quando eu entendi que não seria fora da arte eu conseguiria ser de fato feliz, comecei a pensar que ia estudar, né, a produção cultural e trabalhar dentro dela, né, estudar a iluminação e trabalhar dentro dela, né? Então, assim, a produção cultural é uma área que, além de atriz, eu continuo desenvolvendo com mais tranquilidade, porque infelizmente para ser artista e principalmente ator, né, artista de teatro nesse país, você tem que aprender a ser produtor, você tem que aprender a viabilizar a sua aprendizagem, a sua apresentação, né, a sua aprendizagem, sim, mas né, o que está para ser visto ali, a sua apresentação. Também teve esse outro lado, né, da iluminação, que eu comecei a flertar e a estudar e a aprender, assim, fiz alguns espetáculos nos 3 últimos anos, assim, mas não é alguma coisa que eu ainda me sinto profissional, que eu ainda me sinto capaz, eu ainda aprendo muito com referências, né, como o Careca, né, como o próprio Moab, né, tem pessoas que
tanto para o audiovisual como para a cena, são referências da iluminação aqui, que eu continuo aprendendo com eles sempre que posso, fico ligada no que eles estão fazendo. É meio isso, assim, acho que falei até demais, né, amigo? Então, acho que você trouxe mesmo assim, como você falou agora aí, a relação com Alagoas está muito firme aí, né, no que você falou, do início da sua trajetória na arte, né? Você iniciou aqui e é aquela coisa assim, a gente entende que as pessoas, elas estão sempre se mudando, buscando novas possibilidades. E a gente tem vários artistas, inclusive aqui em Alagoas, atuando, que vêm de outros estados. Mas, assim, acho que a principal visão é que quando alguém passa um tempo no local, seja 1 ano, 2 anos, a partir disso, você já começa, com certeza, a ter influência daquele local na sua vida, no seu modo de pensar, e Mas a você gente também traz isso para a aceita ou sua não? criação. Super concordo com você em parte. Porque antes de vir morar aqui, eu morei em São Paulo e depois de passar um tempo aqui, né, depois de 7 anos já que eu morava aqui, eu morei em Aracaju por 1 ano, depois, né, voltei para BH e morei em outros lugares. Eu entendo assim, há uma disponibilidade. Se ela há, a coisa, a troca acontece, sabe? Porque como você está falando, a gente se contamina, mas nem sempre a gente aceita essa contaminação. Então, isso também é né, um diferente. Assim. Como eu vim muito nova para cá, eu entendi há pouco tempo uma coisa que eu acho que é muito legal falar aqui, porque é exatamente o que eu sinto hoje. Assim. Eu sou mineira, mas eu sou uma artista alagoana. Não me importa o quanto isso pareça esquisito ou diferente, não, é porque eu entendo que das minhas raízes de gente, sabe, de ser como eu sou, de ouvir o que eu ouço, de ler, de ter as curiosidades que eu tenho, tem muito a ver com esse meu lugar de nascença, assim, que ainda é muito forte, eu espero que seja sempre, eu cultivo ele, né? Eu cultivo esse lugarzinho tão querido para mim. Mas ao mesmo tempo eu cultivo esse outro lugar também tão querido que me faz ser artista. Eu sou artista alagoana. Eu comecei a fazer teatro em Alagoas. Os espetáculos que eu fiz foi aqui. Eu fiz fora daqui, eu tenho 3 espetáculos. Mas eles não são tão relevantes na minha trajetória, no meu entendimento como artista, como eles foram aqui. E engraçado que um deles, por exemplo, são de pessoas que são pessoas do mundo. Né? Assim, o espetáculo, os primeiros espetáculos assim, que muda a minha vida em 2005 com Saudáveis Subversivos, aí você está falando de Glauber Xavier, Valéria Nunes, Márcia Juchu, Erisvaldo Tavares, Tiago Sampaio, sabe, Flávio Rabelo. Você está falando de pessoas que são do mundo, pessoas que estão trabalhando, vivendo, experienciando o mundo e estão aqui produzindo uma arte alagoana. Né? Então, isso para mim foi uma porta assim, bem importante assim, para eu entender, nossa, eu faço arte alagoana, assim, não importa. Que é isso que você falou. Não importa de onde você vem, se essa matéria-prima desse lugar que está trazendo para você o alimento de produzir, então é daqui que eu sou. Então, hoje, inclusive, por exemplo, hoje, né, nós estamos nesse momento aí, coronavírus, e né, os artistas que têm algum viés a mais politizado dentro do seu trabalho estão entrando dentro dessa construção. Então, eu faço parte, né, do Fórum de Teatro de Maceió e também faço parte da articulação, né, dos artistas, da cena, né, do país. Né? Então, assim, essa composição de me sentir do mundo e daqui, sabe? Como artista, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, que eu escrevo, o que... Até eu comecei a pensar, assim, eu estou iniciando um novo processo de trabalho com a Elisandra Luca,
e Regis Oliveira, e a gente está montando um espetáculo do Lael Correia, que é, né, um dramaturgo alagoano que fala do mundo baseado no Zygmunt Bauman, sabe? A gente está falando de uma questão universal a partir desse lugar alagado, dessa potência que é onde estamos, né? Isso acho que isso que a gente começa a relativizar e não ser bairrista, bobo, e ser inteligente com onde a gente está vivendo, aí a gente se torna disponível, que é ali onde eu falei que acho que tem essa diferença. Assim, eu passei por lugares, por exemplo, eu passei por Aracaju por quase 2 anos e não tenho essa referência de lá, porque eu não estava disponível. Eu sinto isso hoje, assim, eu não estava disponível para aquele espaço. Eu não me abri para aqueles artistas, para aquela cultura, que hoje, de longe, eu admiro, olho e falo, nossa, que legal, tem aquilo outro. E eu estava ali do lado e nem vi, porque eu não estava disponível, eu não estava aberta para isso. Então, isso faz muita diferença, assim. Né? Porque eu posso estar aqui, eu conheço pessoas que moram aqui há 20 anos e ainda se dizem de outro lugar e ainda guardam de grandes a pequenas referências e excluem o cotidiano, sabe? Excluem essa interação real, que é a interação emocional, né? A interação palpável, física, ela é inevitável, mas essa relação de abertura, né, para deixar o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de olhar a vida te interferir, precisa de uma disponibilidade, assim. E nem todo mundo está aberto. Então, com calma. Acho que a gente ter calma para analisar e falar isso, assim, é legal para ver onde essas coisas estão chegando. Não estou falando que eu sou exemplo de forma nenhuma. Nem sou mesmo. Levei um tempo do caralho, neguei muito tempo, enfim, não sou mesmo. Mas existem pessoas mais abertas. Por exemplo, eu vejo as meninas do ETEASAN que chegam aqui de Pernambuco e muito prontamente se embebem desse universo e conseguem, dentro dele, criar obras lindas, maravilhosas, assim, que falam dessa nossa cultura alagoana, assim, muito lindamente, né? E elas nem são daqui, então elas são também, né? E eu sei que elas já se sentem um pouco sendo, porque já estão sendo, né? E isso é muito lindo, assim, é uma disponibilidade. Por isso que eu acho que é legal a gente entender isso também, que isso também tem a ver com quem se coloca, né? Não é simplesmente estar no espaço. A geografia não comanda isso. Massa, Aninha. Gostei muito aí dessa fala. Elucida muita coisa, realmente, assim. É assim, na verdade. E um pouquinho de sacanagem. Ah, meu Deus, essa adolescência horrível eu aprendi foi aqui. Adoro as bobeiras. Mas então, Aninha, assim, né? Você já, já vai falando muita coisa que eu já ia trazer, né? Abordar, puxar. O bom é que também, de alguma forma, já muita coisa se encaminhou. Você já falou sobre muita coisa e facilita também um bocado o meu trabalho aqui. Eu fico, na verdade, só ouvindo, né? Observando. É Eu já melhor te ainda. disse, Nereuzinho, irmão é pra essas coisas, porra. Você acha que irmão é só aquele que a gente nasce junto? Eu tenho 2 lá que me dão um trabalho do caralho. Eu gosto desses meus irmãos aqui, ó. Você, Arnaud, meus irmãos Bola, meus irmãos que me dão um pouco de trabalho. É tão lindo. Mas então, eu queria puxar de você aí, né? Justamente as suas criações, seus textos, e principalmente aquela poesia que você sabe que eu gosto muito, né? E que Pronto. ela traz aí a sua referência, com certeza, do lugar de onde você veio, né? Minas Gerais. Sim. Tanto que traz um pouco da fala de Minas, né? Traz as cachoeiras, né? Mas elas também têm aqui. Eu queria fazer só um parênteses, que eu achei uma poesia antiga, que eu acho que ela ilustra bem isso que eu estava falando, assim, essa abertura e esse desejo. Assim. Ela diz: a poesia me salva. É ela
que me estende a mão. É ela que me compreende e me ressignifica. Ela me renova. Ela renova a minha esperança. É ela que me ensina o amor. Então, eu só queria fazer essa introdução, assim, porque essa poesia, para mim, apesar dela ser bem antiga, ela diz muito do que eu penso. Até me emociono. Porque ela diz muito do que eu penso, do que a gente faz aqui. Por que a gente está aqui hoje? Por que a gente está insistindo em fazer arte? Por que a gente está insistindo em dizer é necessário? Isso é o que bate dentro de mim. Claro que para cada um é diferente, mas ele não deixa de ser um pouco dessa matéria sutil e subjetiva que é a palavra, a poesia. E aí, para fazer jus a todas essas lágrimas, eu vou fazer a poesia que fala disso, que é essa poesia que o Nereu pediu, que é essa poesia que ele gosta tanto e eu também gosto muito. Eu estava inspirada pela identidade alagoana neste momento de vida e me fez muito bem colocá-la para fora. O grito que ainda não veio. No coração há uma lagoa de lágrimas que sonha ser um rio. Eu deixo vazar. Lavando pelos olhos, ela vai fazendo seu leito. E de repente água de catarata vira ar e furacão tira as pedras de todo lugar. Depois de transbordado em fúria, a cachoeira segue, leve, rio. Vá rio, vá você, vá eu, vá seu oceano, vá Deus, vá seu oceano, vá. Eu, sem querer, agora nesse último momento, incluí um Deus aí, virei isso quase uma oração e não era, mas só porque eu me emocionei tanto de chegar de novo nesse lugar, e como eu estava falando antes para o Nereu revisitar a poesia, que a gente faz é meio revisitar esse lugar. E isso não tinha na poesia, e isso nem era tão bonito, nem ficou tão legal, mas isso é a poesia sendo refeita de novo. Agora. Massa, Ninha, massa. É isso que a arte traz para a gente, né? Essa emoção. Também é uma necessidade de colocar questões internas para fora, felicidades, tristezas, né? E isso vai fazendo com que a gente cada vez mais tenha necessidade, né, de estar envolvido com tudo isso, produzindo, criando, ajudando também, contribuindo, né, com o trabalho de outros colegas, de outras pessoas, né? Com certeza. Eu nem tinha separado ela, porque eu sabia que ela ia mexer nos lugares confusos e que talvez faria essa confusão. Eu tirei as entonações, mudei ela loucamente, assim, porque foi do jeito que ela veio agora. Eu sabia que ela ia vir confusa. E aí eu tinha separado o poema que veio anterior a ela, o poema que deu origem a ela. Aquele grito gira na mente, circula nas veias e deságua no coração. Uma represa de coração é uma barreira feita de sentimentos brutos. Não tinha pressa. A cada dia, um tijolo a menos. A cada dia, um fio d'água a mais. Então, eu tinha separado essa porque ela é ainda antes do rebuliço do furacão, onde eu, de fato, me traspasso. Não consigo fazer ela assim tão... tudo bem.
Ela sempre vai cutucar no lugar. Eu acho que é por isso que você sempre me cutuca. Você e o Arnaud sempre me cutucam ela, porque você sentem que ela vai me... Ela causa uns ribuliços em mim, que eu sempre vou botando ela algumas coisas, assim. Hoje ela não saiu bonita como ela é, não, mas é isso. Nada, mas é isso, Aninha. A emoção, ela fala mais forte. Quando é com emoção, eu acho que é muito mais verdadeiro, né? E isso também atinge mais quem está vendo, quem está ouvindo, né? Eu acho que quando a gente se depara com isso, até para quem está em contato, né? É muito mais tocante do que, às vezes, uma reprodução fiel e, de repente, mecânica, né? Eu Sim. acho, assim, pelo menos para mim, é assim que passa, né? Eu acho muito bom ver um artista que, quando ele está botando para fora a sua arte, você sente que aquilo é de dentro, né? Que não é uma coisa simplesmente ensaiada, né? Que é claro que o ensaio é importante, você ter a preparação, mas a gente, quando vê que é uma coisa que vem de E isso dentro, que não toca lá tiro, dentro, ela também toca muito mais na gente, que está com recebendo. certeza, com certeza. Aí, A gente, Aninha, a pra... gente é feito disso, né, amigo? verdade. Achei! Os nossos mangues internos se unem. Viemos das mesmas matrizes diferentes. Amor sempre será a mola, por quem por aqui passou. Isso era eu apaixonada por morar no Identidade Alagoana e entender todo dia aquele fluxo de pessoas que entravam para ensaiar, que entravam para fazer gravações pequenas e grandes, para ficar ali por alguns dias, para passar algumas horas, que vinha para desabafar, para pedir socorro, para, né, a gente tinha recebia, né, energias de todas as formas, assim. Mas eram muitas pessoas que passavam por ali sempre, assim, sempre, sempre, sempre. Era muito movimentado, assim. E como era muito criativo, para mim ali era bem um mangue, sabe? Aquele momento, por tudo que foi vivido, assim. Por tudo, 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 tudo. Das mazelas que foram passadas, até os renascimentos, sabe? Tudo é esse, para mim, esse lugar de mangue, que cada vez mais eu entendo, estudo e leio Alagoas, mais as terras alagadas me são mangues férteis. Então, Aninha, a gente já chegou no tempo aqui, para não ficar tão longo, né? E ficar dentro do que a gente já gravou também, né? Com o Arnaud e com o Tice. Eu queria só que você falasse para a gente quais são os trabalhos que você está desenvolvendo nesse momento, né? Você já falou do fórum, né, de teatro que você está participando e do trabalho com a Elisandra e o Regis, né? Isso, a gente está montando o texto do Lael, a gente está querendo fazer um espetáculo de... Estamos flertando com o teatro-dança, vamos ver onde vai dar. Né? O processo, no início, é sempre uma ideia lançada ao universo, e essa ideia, ela teima em ter vida própria, assim, né? A gente vai entendendo agora nessa relação entre essas três pessoas, como se estabelecem as referências, como que a gente vai criar isso. Então, o que eu ando fazendo agora é isso. Estou fazendo também um videoarte com a Bagaceira Filmes, com o Pedro Cru. A gente está iniciando um processo de um videoarte aí baseado nesse momento, né, do coronavírus, né? Estamos aí buscando algumas referências, coletando, entrevistando pessoas, então também tem um outro processo acontecendo. Acho que artisticamente, fora os trabalhos como artista, né, politizado e enfrentando dentro do Fórum de Teatro de Maceió e dentro da articulação, né, nacional, da articulação dos artistas da cena pela democracia e liberdade, que é esse nome imenso que a gente conseguiu resumir entre 20, nós temos lá na ATAC 20 estados, 21, 23 estados, né?
Não somos todos ainda, mas ainda estamos batalhando para alcançar isso, mas é um lugar só de articulação. Lá não é uma entidade, é só um espaço para megafonizar mesmo as demandas de cada estado. Então, quem está ouvindo tem sua demanda, está a fim de fazer ela circular nacionalmente, a gente também esse lugar pode falar comigo, eu sou, né, representante de Alagoas, dentro dessa articulação, mas, ao mesmo tempo, eu sou só uma ponte. Né? Eu pretendo mesmo ser esse lugar, assim, que viabiliza e não filtra, sabe? Porque esse não é meu papel, assim, eu acredito nas manifestações plurais, as que eu concordo e as que eu não concordo, as que eu admiro e as que eu não admiro. Fazer artístico tem que expandir. É isso que eu penso, assim, que é a nossa emoção. Então, eu só agradeço, Nereu, você se colocar nesse lugar, porque você e eu sei que e quero ver os seus textos, a provocação, quero ver os seus textos, quero ver a sua carinha bonita e a gente trocando de lugar aqui nessa entrevista, para a gente fazer uma próxima antes de abrir para todos, porque temos um artista aqui tímido, né? Um grande fotógrafo, um articulador. Eu acho que nesse momento eu não poderia deixar de falar disso e fazer essa provocação pública. Eita, sei não, o bom de eu ser o editor é que eu posso controlar essas coisas aí, viu? Aí eu já vou barrar, eu acho aí. Então eu não gostei não desse negócio não. Mas, enfim, é brincadeira. Valeu, Aninha. De repente a gente pode fazer isso, mesmo que eu já ia, né? Já quero convidar a galera que está acompanhando para se inscrever no canal e ficar ligado, porque a gente quer abrir, né? Vamos abrir, na verdade, para novos artistas. Né? Isso aí foi um começo aí entre os membros do Identidade Alagoana, como eu falei, entre os artistas, né? E quem sabe, não sei se isso vai rolar aí antes de a gente abrir, mas de repente pode fazer, né? A gente pode desenvolver mais essa ideia, Aninha. Valeu por estar sempre provocando. Desenvolver, uai. Não é o identidade apresenta, identidade conversa. Eu acho que tem que ter, porque acho que dentre nós temos um bombeiro e 4 artistas. Por favor, suas fotos, seu olhar sensível, os textos, sabe? Acho que antes de irmos aqui para o lado, que temos muitas coisas boas, com certeza, ainda bem, temos mais eu vou provocar, mas porque eu quero ver isso acontecer mesmo sem desculpa, nem vem. Tá certo, Aninha. Vamos estudando isso aí então, tem um tempinho, né? Tá rolando aí o da Tice, daqui a pouco vamos colocar o seu. E, para encerrar, convidar mais uma vez a galera a se inscrever no canal, acompanhar, que vai sair por lá. Valeu, Aninha, muito obrigado. É massa poder reencontrar, né? A gente tá se reencontrando, né? Tá todo mundo isolado realmente, ninguém tá se encontrando fisicamente. E é muito bom a gente voltar a ter esse contato, né, entre nós, né? E trocar essas ideias, conhecer um pouquinho mais, que apesar que a gente já se conhece muito, mas sempre tem coisa nova, né? Eu aprendi muita coisa hoje sobre você, que eu não conhecia. E é gratificante estar nesse espaço e a gente conhecer mais um pouco dos nossos artistas, das pessoas que trabalham aqui, fazem arte, estão lutando para manter a arte, sempre aí como protagonista nessa luta aí que é manter a nossa identidade à mostra, né? Eu sempre digo que a arte ela é um processo que nos ajuda a conhecer um pouco da nossa história, né? Da nossa identidade, né? Com certeza. O que forma a nossa identidade é a nossa história. Não é à toa que um coletivo que chama Identidade Alagoana visa a arte como o seu viés de caminho, né? Não é à toa. É isso, Aninha. Valeu, muito obrigado novamente. E a galera aí fica ligada nos próximos episódios, nos próximos convidados. Valeu. Beijão, Aninha. Ei!
Cabra da Peste fala assim desde menino, professor alagoano nordestino. Cabra da Peste fala assim desde menino.